para que Deus possa nos iluminar. Pai, nós precisamos de tua ajuda neste momento. Precisamos que o teu Espírito age em nossos corações para que a gente possa entender a sua palavra. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos dá um discernimento de entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. E que isso, Senhor, possa nos fortalecer espiritualmente, para que a gente possa estar firmes, fortes, para o dia da aflição, para o dia da dor. Senhor, nos ajuda esta noite. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. E ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tendes um nome que está vivo e está morto. Ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas, que estão postas para morrer. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que horas que eu vier sobre ti. Tendes poucos nomes em Sardes, que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de branco, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, não adianta a gente estar em uma igreja se nós não tivermos uma vida com Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta a gente estar 24 horas na igreja, fazendo o serviço da igreja, dando dízimo, ali, sendo propício a tudo, se nós não tivermos uma vida avivada no Senhor. Não adianta, irmãos, pois as nossas obras são trapos de imundície diante de Deus. O profeta Isaías fala sobre isso. Não presta de nada. Ainda há pessoas que acham que ser bom é alguma coisa diante de Deus, e é um trapo de imundícia. O que nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. É o sangue dele que está sobre nós. Se esse sangue não tiver avivado, estamos perdidos. Podemos estar dentro da igreja e longe de Deus. Você pode estar aqui, ouvindo a palavra, louvando a Deus, orando, mas você pode estar longe de Deus, porque o coração não está em Deus. Eu louvo, falo, mas o coração está distante. Tudo que Deus requer de cada um de nós é uma comunhão, irmãos. É uma vida ativa, é uma vida avivada no Senhor. É isso que Deus quer. Deus não quer seu dinheiro, não. Deus não quer seus bens, não. Deus quer uma intimidade com você, uma vida ativa, uma vida que você, o aperto vier, você dobra o seu joelho e vai orar, aquele que pode fazer. A dificuldade apertou, Senhor, ajuda-me. Uma vida de comunhão. Você não tem um amigo? Muitas vezes, se há alguma dúvida, alguma coisa a esclarecer, você vai até seu amigo e se esclarece ali com ele. Rapaz, estou com essa dúvida, o que você acha disso aqui? É isso, essa intimidade que nós temos que ter com Deus, irmãos. Eu sei que nós não vemos Deus, nós não pegamos em Deus, mas Ele existe, Ele está vivo, Ele requer comunhão com os seus filhos, Ele quer comunhão, pois Ele nos tirou das trevas e nos fez ser filhos dEle. Hoje temos uma parentela entre Deus e nós, somos filhos de Deus. Então, sendo filhos, devemos ter comunhão com nosso Pai.
comunhão com o nosso Pai, ter uma vida ativa. Por quê? Por que isso é importante, irmãos? Olhe bem, o Senhor vê a nossa vida espiritual, Ele contempla, Ele sabe de tudo. Nós já estudamos aqui que Ele tem um olho semelhante a chama de fogo, aonde nada fica oculto diante dos olhos dele. Você pode me enganar, você pode enganar os irmãos, mas a Deus ninguém engana. Quando você está na sua intimidade, Deus contempla tudo, irmãos. Ele vê tudo. As paredes não são obstáculos para Deus ver. Não, Ele enxerga tudo em todos os lugares, porque Ele está em todos os lugares. Então a nossa vida espiritual tem que ser uma vida acesa, uma vida plena diante deste Deus maravilhoso. Aqui hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco da igreja de Sardes. Uma igreja que Deus achou algo em falha, esta igreja. Mas antes, irmãos, vamos entender aonde estava a igreja de Sardes e a localização. Vamos entender um pouco. A localização de Sardes situava na atual Turquia ocidental, perto do rio Hermos, e era uma das cidades mais antigas da Ásia Menor, fundada por volta de 1200 a.C. Em 17 depois de Cristo, veio um terremoto, destruiu Sardes. No entanto, ela foi reconstruída mais tarde com a ajuda do imperador Augustus. O povo de Sardes era fascinado pela morte e imortalidade. Observava os ciclos da fecundidade da natureza e a adoração a Artemis, a deusa da fertilidade. O significado do nome de Sardes quer dizer, significa aqueles que escapam. O nome Sardes quer dizer aqueles que escapam. Irmãos, e nesta igreja, a qual nós vamos estudar hoje, a palavra de Deus vem de encontro a esta igreja. Por quê? O Senhor diz algo fundamental sobre esses irmãos. Porque o Senhor vê a nossa vida espiritual. Eu acabei de falar, o Senhor contempla a nossa vida espiritual. Não adianta você estar aqui mostrando algo e lá fora ser outra coisa. Não, porque o Senhor contempla tudo. E esta igreja, o Senhor contemplou essa igreja no modo espiritual. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 3, versículo de 1 ao 2. E ao anjo da igreja de Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu conheço as tuas obras, e tens um nome de que vives, e estás morto. Estás morto. Veja bem o que Deus contemplou nessa igreja, irmãos. Deus disse que esta igreja tinha um nome que estava vivo, mas na verdade ela estava morta diante de Deus. Por que isso? Porque esta igreja estava morta diante de Deus. E Deus, contemplando isso tudo, Deus vem e diz, ser vigilantes, no versículo 2, e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, o próprio Jesus Cristo vem advertir esta igreja através desta carta dada ao apóstolo João. Ele diz, ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Ele diz, aquilo que você conheceu, aquilo que você reteve, ser vigilante sobre isso, porque se você não for vigilante, já está pronta para morrer. O conhecimento dessa igreja, a sabedoria a qual o Senhor deu a essa igreja, estava próximo a morrer. Então o Senhor diz, ser vigilante e fortalece
aparecem as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. O Senhor advertiu: cuidado, porque o que você sabe, o que você conhece já está chegando ao fim. Porque eu não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagine o próprio Senhor Jesus Cristo dizer que não lhe achou perfeito diante de Deus. Imagine a situação dessa igreja como estava. Mas agora nós vamos entender algo, irmãos. O Senhor diz a essa igreja: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus quer mostrar algo para essa igreja, quem Ele é. O que quer dizer esses 7 Espíritos de Deus? Aqui tem uma definição, irmãos, simboliza a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito é uma manifestação da sabedoria, da força, conhecimento, conselho, conhecimento e temor de Deus. O Senhor diz, os 7 Espíritos de Deus simbolizam o quê? Sabedoria, força, conselho, conhecimento e temor de Deus. O Senhor quer passar para essa igreja as qualidades dele, irmãos. Dizer essa igreja, quem nos fala é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. Quantas pessoas não têm isso, irmãos? Quantos irmãos que estão na igreja já perderam a plenitude do Espírito Santo? E quando nós temos essa plenitude do Espírito Santo, deixamos o Espírito falar aos nossos corações, ter intimidade com Ele, nós temos sabedoria, força, conselho, conhecimento e temor de Deus. Por que você teme a Deus hoje? Por que você se desviou de tudo aquilo do mundo e hoje se prostra diante de Deus? Porque o Espírito Santo está ativo em seu coração. Não pense que é você. Eu sou assim porque eu quero. Não, irmãos. É o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito que age ao seu coração. Então o Senhor mostra essa igreja, quem nos fala é aquele que tem a plenitude do Espírito. Ele diz, e as 7 estrelas. Nós já estudamos sobre isso. As 7 estrelas simbolizam os anjos da igreja, da Ásia Menor. Também representa os líderes da igreja. O Senhor diz, que tem a plenitude do Espírito sobre ele, e tem os anjos da igreja em sua mão. Os pastores, os líderes, eles estão em suas mãos. E ele aponta para essa igreja e diz, eu conheço as tuas obras, que tens um nome que está vivo, mas está morto. Por que, irmãos, o Senhor fala isso? Porque o Senhor diz que tem um nome que está vivo, mas agora está morto. Esses irmãos esqueceram a presença do Senhor. Esses irmãos se contaminaram com algo dentro da igreja, que deixaram de ter atividade com o Espírito, irmãos. Esses irmãos se afastaram da presença do Senhor. Hoje em dia não é diferente, irmãos. É só você pegar o celular e ver o que acontece. Hoje em dia, irmãos, o celular é um instrumento que abre tudo diante dos nossos olhos, tanto as coisas ruins como as coisas boas. Hoje nada fica escondido, não, irmãos. Esconde por um tempo, mas já quando divulga, já foi, todo mundo ficou sabendo. Então, olha o celular e procura ver ali, para você ver quantos escândalos estão na igreja hoje. Quantos líderes que escandalizam os seus servos? Quantas pessoas estão afastadas da presença do Senhor porque homens deixaram a plenitude de Deus? Homens abandonaram a plenitude de Deus, se contaminaram com este mundo e não há mais ação do Espírito. E essas pessoas estão mortas espiritualmente. O Espírito não fala mais. Você pode ter a imagem ali do pastor, com a Bíblia lá do braço, prega bonito, louva, mas aqui dentro, irmãos, está podre. A presença do Senhor não está mais.
Ófines e Finéias pegou a arca do Senhor e diz: vamos para a guerra, porque a gente vai ganhar. O Senhor está conosco, mas o Senhor não estava mais no povo. Devido aos escândalos daqueles homens que eram sacerdotes, filhos de Eli via as coisas erradas e deixavam acontecer. Deus repreende Eli por um profeta, e Eli não ouve a Deus e deixa, porque meus filhos. Mas esses homens pegaram a arca e foram para a guerra. Vamos ganhar, Deus está conosco. O que aconteceu? Mataram todos os dois e tomaram a arca. E ainda Deus permite vir dizer: levaram a arca do Senhor e teus filhos estão mortos. E ali cai para trás e morre. Pega o pescoço e morre. E ali a presença de Deus saiu daquele lugar. A Shekinah de Deus saiu. Acabou a presença de Deus. Quantos lugares já estão assim? Estão de pé, mas estão mortos. Estão mortos. Olha o que o Senhor diz: tens um nome que vives. Tem um nome que vives. Está lá, tem culto todo dia, está todo mundo ali. Tem um nome que está vivo, mas está morto. Está morto. E o Senhor diz: ser vigilante e fortalece as coisas que permanecem. Fortalece. E o Senhor ainda tem uma possibilidade. Permanece naquilo que tu aprendeu. Permanece na palavra de Deus. Volta ao ensinamento da pura palavra. Volta ao ensinamento com o alicerce. O apóstolo Paulo diz que o alicerce é os apóstolos e profetas. E Paulo diz: ai daquele que edificar outra coisa em cima desse alicerce. Ai daquele, porque as nossas obras serão provadas pelo fogo de Deus. E o Senhor diz: permanece, que estão prontas para morrer. Até aquele que permanecia estava pronto para morrer. O Senhor diz: abre os olhos, vai acabar. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagine, irmãos. Imagine Deus falar isso a uma igreja, e a sua igreja não foi achada perfeita diante dele. Imagine, pois a palavra de Deus diz que nós devemos ser perfeitos como nosso Deus é perfeito. Devemos imitá-lo. Eu sei que nunca nós vamos conseguir, mas o que tem que sair de cada um de nós é tentar fazer, é tropeçar, levantar e de novo ter a iniciativa de ser perfeito como o nosso Deus é perfeito, porque somos filhos dele. Devemos imitá-lo, devemos imitar aquele que é o principal, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então temos um exemplo a seguir, irmãos. Não podemos seguir de qualquer jeito. Temos um exemplo a seguir. E a igreja do Senhor tem que seguir esse exemplo. O Senhor diz: lembra-te. Irmãos, o Senhor ainda age de misericórdia. O Senhor ainda está agindo de misericórdia com esses que se desviaram da sua presença. O Senhor ainda age de misericórdia. Eli, quando estava o seu coração endurecido, Deus usa o profeta para dizer: conserta a tua casa, conserta. Deus agiu de misericórdia, pois ele agradava os seus filhos e não fazia a vontade de Deus. E Deus levanta um profeta e diz: conserta a tua casa. Então Deus ainda age de misericórdia. O Senhor diz: lembra-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e tu não sabereis a que horas eu venho sobre ti. Olha o que o Senhor diz: que aquilo que nós ouvimos, que nós recebemos, ele diz: guarda, preserva, cuida, para que não perca. Segura isso, irmãos, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação. Portanto, do que tu tens recebido e ouvido, guarda.
Guarda isso. Não deixa ninguém tomar isso de você. Não deixa ninguém arrebatar a tua coroa, irmãos. Não deixa. Pois a função deste mundo é tirar a sua coroa, é lhe dar uma rasteira, é iludir, lhe persuadir. Esta é a função do mundo, esta é a função do diabo e seus demônios, lhe persuadir, tirar você da presença do Senhor. E o Senhor diz esta noite: guarda, e tu tens recebido e ouvido, guarda, preserva e arrepende-te. Arrepende-te é um fator, irmãos, fundamental para o crente. Arrependimento, irmãos, arrependimento é um fator fundamental. Sem arrependimento não tem cair em si. Sem arrependimento não temos os olhos abertos. Não temos. Não tem como você chegar a Deus se não houver um profundo arrependimento. Largar tudo que desagrada a Deus. Não tem como. O Senhor diz: arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como ladrão. Essa expressão quer nos dizer algo. Eu virei a ti como ladrão. Significa que Deus pode vir de repente e sem avisar, para castigar aqueles que não se arrependeram. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, irmãos. Nós não sabemos. Se engana aquele que acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, que nada, não vai acontecer nada não, rapaz. Se engana, irmãos. O Senhor diz que virá como ladrão. Aqui em Apocalipse 16, versículo 15, aqui fala, irmãos, e eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Versículo 15, eis que eu venho como ladrão. Nós não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. E o que o Senhor diz? Abençoado é aquele que vigia, aquele que não dorme, aquele que está aceso, aquele que não deixa ser persuadido, aquele que está alerta. O Senhor diz que esse é abençoado. Abençoado é o que vigia e guarda as suas vestes. O que isso quer dizer? Nós vamos ver daqui a pouco que essas vestes. Guarda as suas vestes para que não ande nu. Para que não ande nu. Para que não ande nu. E eles vejam a sua vergonha. Esse andar nu, irmãos, quer dizer o seu pecado. Pois todos nós vamos estar diante do trono de Deus e será exposto tudo. E naquele dia será um dia de vergonha para aqueles que não serão achados em Deus, para aqueles que não tiveram o nome no livro da vida. Esses serão envergonhados diante de Deus e dos seus anjos e dos seus santos. Então o Senhor diz: guarda as suas vestes. Esse guarda-vestes quer dizer, irmãos, se preserve santo, limpo, puro, suas vestes alvas como a neve. Como nós vamos permanecer nossas vestes alvas como a neve? Sendo santo, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, fugindo do desejo do coração, a qual fica todo dia ali palpitando. Os desejos carnais, as bandeiras deste mundo. Preserve o seu vestido branco para o grande dia do Senhor. Então o Senhor diz a essa igreja: lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e tu não sabereis a que horas eu venho sobre ti.
Nós sabemos que o dia do Senhor, irmãos, não tem hora, não tem dia. A palavra diz: só Deus sabe. Pode ser amanhã, mas não sabemos. Pode ser 10 minutos daqui a pouco, nós não sabemos. Não temos como saber. Ninguém sabe. Os homens tentam entender, mas nunca dá certo, pois só Deus sabe. Mas uma coisa eu quero alertar os irmãos: estamos vendo sinais. Hoje foi de quinta para sexta, esteve a lua de sangue. Todos os lugares viram sinais. Este é um dos sinais da volta do Senhor, irmãos. A lua de sangue. O Senhor está falando à sua igreja: preserva-se com o vestido alvo, limpo, porque não sabemos o dia do Senhor, porque Ele vem como ladrão e ninguém saberá o dia. Então, para que a gente possa preservar a nossa vida no Senhor, devemos vigiar, devemos estar atentos, devemos estar alertas. Aqui em Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 39 ao 40. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora vinha o ladrão, ele teria vigiado e não permitia que arrombasse sua casa. Por isso estáis vós prontos também, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não pensais. O Filho do Homem virá em uma hora que não pensais. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão vem à nossa casa, nós estávamos ali aguardando a nossa casa, que a nossa casa não seria arrombada. Mas nós não sabemos, irmãos. Então o Senhor diz: vigia, esteja alerta, esteja de prontidão. Era algo que Deus chamava a atenção dessa igreja. Arrepende-te, porque tu não sabe a hora que eu venho. Pois se tu não arrepender, eu virei como ladrão e pegarei todo mundo de surpresa. O Senhor conhece os que não se contaminaram. O Senhor sabe quem são os seus. Não adianta você estar numa igreja, irmãos, fazendo de tudo, e Deus está contemplando o teu coração. Não adianta você querer mostrar algo e Deus está vendo tudo. Ele sabe de tudo. O Senhor conhece os que não se contaminaram. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tendes um pouco nome em Sardes, que não contaminaram as suas vestes. As suas vestes são brancas, não contaminaram. E eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Pois eles são dignos de andar com o Senhor de branco, porque eles se preservaram, eles não se contaminaram. E agora vamos entender o que é contaminar suas vestes. Algo que o Senhor vê como positivo essa igreja. Tendes um poucos nomes em Sardes, que não se contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco. Contaminar suas vestes significa que não se contaminaram com a idolatria e a imoralidade. Contaminar as vestes significa envolver com pecado e impureza sexual e impureza espiritual. Quer dizer que esses irmãos, apesar de tudo que estava acontecendo ali, esses irmãos preservavam a sua vida com Deus, irmãos. Eles não estavam na idolatria, pois ali era um lugar que adorava outros deuses. Esses irmãos não se introduziram nisso. Esses irmãos não estavam na imoralidade, algo que muitas igrejas eram atormentadas com isso, por falsos ensinamentos. Não, você casou, case de novo, case 3 vezes, lá com seu marido. Eles não se contaminavam com isso, eles se preservavam. Não, você pode ter 2 mulheres, você pode ter 2 homens, é normal, Deus aceita. Você vê o que está acontecendo hoje? O trissal, e virar mais coisas. Isso aí só é o começo. Igrejas aceitam isso. Isso
só é o começo, irmão. Você vai ver a coisa que vai vir aí. E eles vão empurrar para você aceitar. Eles vão empurrar para você aceitar. Mas esses irmãos permaneceram com suas vestes brancas. Quer dizer o quê? Eles combatiam a imoralidade. Eles combatiam o pecado e permaneciam com as suas vestes alvas, brancas. E o Senhor diz, e eles andarão comigo de branco, porque, pois, eles são dignos. Isso nos chama a atenção, irmãos, para permanecermos firmes e fiéis a Deus. Isso nos chama a atenção, irmãos, para preservar a nossa vida com o Senhor. Nós sabemos que hoje em dia muitos irmãos se afastaram, se meteram em outras doutrinas, deixa fluir o desejo do seu coração, mas nós que estamos em Cristo não podemos nos contaminar como eles. Devemos preservar a nossa vida digna diante de Deus. Pois o Senhor diz, tem poucos nomes em Sardes. Nós não sabemos quantos irmãos tinham naquela igreja, mas o Senhor diz, tem poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Isso nos chama a atenção para os dias que nós vivemos. Hoje está se introduzindo o evangelho que é de qualquer coisa. Esse não é evangelho. O apóstolo Paulo diz, só mesmo que desça um anjo do céu, o outro evangelho, qual nós pregamos, seja anátema. Ele diz, só mesmo que nós viemos com outro evangelho, seja anátema. Então hoje em dia está se disseminando um evangelho falso, que pode tudo, que você pode ser o que você quiser, que você pode ter igreja da forma que você quiser. Hoje tem igreja para tudo que é maneira, tudo que é jeito. Eu quero igreja com uma parede preta, você acha? Eu quero a igreja com o espelho na igreja toda, você acha? Então, irmãos, hoje está se disseminando o evangelho falso, a contaminação. Esse não é o evangelho de Cristo. Este é um outro evangelho. E estão contaminando irmãos. Irmãos estão sujando as suas vestes. Irmãos não estão preservando as suas vestes brancas para a vinda do Senhor. Não estão. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo assim, tem poucos nomes que não contaminaram as suas vestes. Tem poucos. Elias, quando está confrontado ali com Jezebel dá ordem para matar os profetas, houve uma perseguição ali. Elias entra na caverna, pede para morrer. Senhor, me leva, Senhor, eu não estou mais aguentando isso não. O Senhor diz, calma, ela tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal e não beijaram a sua face. Então, no tempo que nós vivemos hoje, ainda há servos e servas de Deus, irmãos, que não contaminaram as suas vestes. Assim como Sardes, parecia que tudo estava ruim, mas o Senhor diz, tem poucos nomes em Sardes que não se contaminaram. Esses andarão comigo de branco. Esses serão dignos de andar comigo de branco. Glória a Deus. Isso nos chama a atenção para não contaminar nossas vestes, devido a esse evangelho que está aí hoje. E também nos chama a atenção, irmãos, para o nosso galardão, a qual o Senhor nos dará, se nós permanecermos firmes. Se nós preservarmos a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o Senhor diz, nós seremos dignos de andar de branco com Ele. Nós estaremos com Ele de branco, dignos, pois preservamos as nossas vestes aqui na terra perfeitas, limpas, alvas. Ensinamentos vieram, Senhor? Não. E o meu ensinamento é a palavra de Deus. Vamos voltar isso na igreja? Não. A palavra de Deus tem isso aqui? Então não quero. Mas não quero. A palavra não me diz isso. Tem tal profeta, tem isso aqui lá. Está fazendo milagre. As pessoas estão andando. Ele orou, choveu. Não quero. Porque a palavra me diz que virão muitos falsos profetas e farão milagres e prodígios. E o
Senhor diz, não vá. Preserve as suas vestes. Preserve esse alvo branco, para que aquele dia você seja digno de andar com o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A recompensa dos que perseveram. A recompensa dos que perseveram. Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e o 6. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, o Senhor fala algo aqui fundamental. Ele nos diz, irmãos, que aquele que vencer, aquele que se preservar, aquele que não se deixar ser contaminado, ele diz, esse será vestido de vestes brancas. O que é que o Senhor quer nos dizer isso? Vestes brancas significa que alguma pessoa serão dignas de andar com Cristo, vestido de branco, pureza, retidão, posição de honra diante do reino de Deus. As vestes brancas, irmãos, quer dizer uma posição de honra diante de Deus, irmãos. Aqui nesta terra você vai ser desonrado. Aqui nesta terra vão lhe chamar de maluco, de doido, tá ficando doido, se reúne ali sem nem para quê, passa fome, passa dificuldade, tá vendo aí, cadê seu Deus? Mas o Senhor diz, que se você se preservar, você se guardar, você se separar de toda imundície deste mundo, ele diz, aquele que vencer será vestido de vestes brancas, posição de honra diante de Deus. Ele diz que todos os santos estarão à direita dele no dia do julgamento. Todos nós que nos preservarmos com as vestes brancas, nós vamos estar à direita de Deus, julgando as nações, julgando todos aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, todos aqueles que desprezaram o Senhor Jesus Cristo, até aqueles que transpassaram o Senhor, nós vamos julgar, porque estaremos de vestes brancas diante do nosso Deus. Então, uma posição de honra, irmãos. O Senhor disse que Ele irá nos honrar. E diz mais, e não apagarei o seu nome do livro da vida. O seu nome será preservado no livro da vida. O seu nome estará lá, irmãos. Não será apagado. Porque você estará vestido de vestes brancas. Simboliza a pureza, a santidade, a justiça. Aquele que guarda-se puro do pecado, testemunha a pureza, obediência, fidelidade, paciência em Deus. Isso significa, irmãos, você está vestido de branco, preservando, testemunha a pureza, obediência, fidelidade e a paciência diante de Deus. E o Senhor diz que os nossos nomes estarão no livro da vida e Ele não apagará. O que quer dizer este livro da vida? É uma peça importante no julgamento final, pois nele estarão registrados os nomes de todos aqueles que serão salvos. Todos aqueles que serão salvos está registrado no livro da vida, irmãos. E o Senhor diz, se você perseverar, Ele diz à igreja de Sardes, aqueles que se manteram perseverando, aqueles que não se contaminaram, Ele diz que vai honrar, vestido de branco diante dele, com justiça, e também não apagará os seus nomes do livro da vida. Seu nome será preservado. Aquele dia do julgamento, seu nome vai estar lá registrado. Porque você se permaneceu firme e fiel ao Senhor. Ali em Sardes tinha poucos irmãos que estavam se preservando, se guardando, esperando a volta do Senhor, atentos
pois não sabe o dia que ele vem. Mas os irmãos se mantinham atentos, esperando, aguardando. E esses irmãos foram honrados. Eles estão de vestes brancas diante de Deus. O nome deles está no livro da vida, registrado para a eternidade, irmãos. É isso que nós devemos, irmãos, abrir nossos olhos. Lembra quando os discípulos foram, o Senhor deu ordem aos discípulos, os 72 foram dispersados, e o Senhor deu o poder e autoridade para expulsar demônios, para curar e pregar o reino de Deus. Esses homens saíram ali pregando o evangelho, curando pessoas, expulsando demônios, e eles voltaram alegres, contentes pelo que eles estavam fazendo em nome de Cristo. E o Senhor diz: calma, essa não é a alegria que eu quero vos dar, não. Há uma alegria maior, é que seus nomes estejam escritos no livro da vida. Glória a Deus. A alegria de expulsar um demônio, de curar uma pessoa, é uma alegria que se acaba. Mas a alegria maior é ter o registro lá, o seu nome lá registrado e carimbado pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a alegria maior. E o Senhor fortalece esses irmãos que se preservaram com vestes brancas. Ele diz: não apagarei o seu nome, investirei vocês de vestes brancas, estarão do meu lado, de vestes brancas. E o Senhor também nos diz outra coisa fundamental, que vai ser de grande valor naquele grande dia para todos nós: mas eu confessarei o seu nome diante do Pai, e diante de seus anjos. O Senhor diz, irmãos, aquele que se preserva, aquele que abandona o mundo para viver para Ele, aquele que deixa tudo para viver para Ele, Ele diz que Ele confessará o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Ele será testemunho de você. Ele irá dar testemunho de você. Ele irá chegar diante do grande Deus, do Altíssimo, e dizer: esse é meu, eu comprei na cruz, o meu sangue está sobre ele, esse é meu, ninguém toca. Ele diz que ele irá confessar o nosso nome. E o que é isso? Confessar o nosso nome significa que Deus reconhecerá publicamente os crentes fiéis. Jesus reconhecerá que os crentes o serviram fielmente e reconhecerá publicamente essa fidelidade. Ele reconhecerá publicamente, irmãos, a sua vida digna diante dele. Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida na cruz, que está vivo para sempre, está à direita do Pai, ele descerá do seu trono e irá confessar o teu nome diante do Pai. Ele irá carimbar a sua entrada nos céus. Ele irá carimbar a sua entrada para a eternidade, porque dos lábios dele professará o seu nome. Em Mateus capítulo 10, Mateus 10, 32 e 33, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai e que está nos céus. Irmãos, esse confessar quer dizer você confessar com a boca que você é servo de Deus, mas também, irmãos, a sua vida com Deus também confessa, irmãos. As suas escolhas também confessam. A sua dedicação também confessa. Não é só você falar, você pronunciar: eu sou de Cristo. Não, a sua vida santa também confessa. A sua entrega ao Senhor confessa que você é de Cristo. Você se lembra do seu batismo? O batismo, irmãos, muitos aí dizem que vai ganhar poder, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. É balela. O batismo é um ato de confessar publicamente quem é você. Naquele momento você morre para o mundo e ressuscita para Deus. Quando você é imergido nas águas, você morre. Quando você é submergido, você vive para Cristo. Você renasce para Cristo. O batismo é um ato de confessar.
Você antes confessou com sua boca, creu no coração. Você levantou, eu quero o Senhor Jesus Cristo. Hoje, a partir de hoje, eu quero servi-lo. Pronto. Você confessou diante da igreja, diante de Deus, diante dos anjos do Senhor. Mas naquele dia do batismo, você confessa publicamente, irmãos, quem você é agora. Naquele momento você confessa a Cristo. Eu sou um servo de Cristo porque eu sigo o seu mandamento. Ele diz: todo aquele que crer será batizado. Então este ato é um ato de confessar. Confessamos diante de todos quem somos agora. Então este ato, irmãos, e o ato de nós nos purificar deste mundo, a sua vida ativa na presença do Senhor, confessa a Cristo. E ele diz: ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, irmãos, tudo que pode vir sobre você, tudo que você pode ser galardoado por este mundo, não chega aos pés do que Deus tem para te dar, irmãos. Toda a riqueza desta terra não chega aos pés do que Deus quer nos dar, irmãos, do que está preparado para mim e para você, irmãos. Como nós vamos ser persuadidos por este mundo? Pois temos algo grandioso nos esperando. Já começou, irmãos. A nossa entrada aos céus já começou. Desde o momento que você confessou o Senhor, desde o momento que você entregou a sua vida a Cristo, a caminhada já começou. Agora requer que nós venhamos, nos purificar a cada dia, irmãos, fugindo de toda aparência do mal, limpando as nossas vestes, deixando alvas, fugindo do pecado, fugindo da imoralidade, fugindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. É isso que Deus chamava a atenção a Sardes. Tu tem nome que está vivo, mas está morto. Alerta-te, conserta-te, preserva o que você ganhou, preserva o que você ouviu, guarda isso, pois se tu não guardar, eu virei como ladrão, e você não vai ver o dia nem hora. Mas o Senhor diz: aí dentro tem alguns que preservam, aí dentro tem uns que se guarda, se preserva a vida santa diante do Senhor, e esses serão dignos de estar comigo. Eu vestirei eles de vestes brancas, eles andarão do meu lado comigo. Eu deixarei, preservarei o nome deles no livro da vida e confessarei diante do meu Pai. Então, irmãos, ao ver o que o Senhor chama a atenção da igreja de Sardes e a recompensa daqueles que se preservam, irmãos, essas riquezas deste mundo é o quê? Não chega nem aos pés, irmãos, daquilo que vai se revelar na nossa vida. Não chega nem aos pés. É poeira diante do que vai se revelar, diante de você preservar a sua vida ao Senhor, a sua vida limpa, pura, coração puro diante de Deus. Nós seremos galardoados, irmãos, com algo que nós nem imaginamos. É tão grande que nós nem imaginamos. Então, irmãos, que os irmãos preservem a sua vida diante do Senhor, que os irmãos se santifiquem, fujam de toda aparência do mal, que os irmãos procurem o Senhor a todo momento, esteja aí embranquecendo as suas vestes para a chegada do Senhor, para a sua volta, para Ele nos achar com roupas brancas, incontamináveis com as imundícies deste mundo, porque o Senhor fala esta noite aos irmãos, o Senhor diz aos irmãos: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus. Glória a Deus.